Bem-vindo ao programa Jesus está voltando. Hoje nós temos uma notícia do que ocorreu neste final de semana na Europa, sábado 28. Aqui no Brasil nós já estamos acostumados com descargas elétricas oriundas de raios, principalmente a região sudeste, região nordeste, épocas de chuva, muitos raios caem, muitas pessoas já morreram. E na Europa está começando a ficar comum também. Esta matéria começou a ser veiculada pela BBC e foi sábado agora. Em alguns países, como a Polônia, Alemanha e França, caíram raios. Um homem foi morto no sudeste da Polônia. Ele foi atingido pelo raio quando estava descendo uma montanha. Em Paris, numa festa de aniversário no Parque Monceau, um raio caiu e atingiu 11 pessoas. 8 dessas pessoas eram crianças e muitas delas estão com uma condição de vida muito perigosa, ou seja, podem vir a óbito. 3 outras pessoas foram seriamente feridas em uma partida de futebol juvenil que estava acontecendo na Alemanha. Então veja que esse final de semana foi conturbado lá na Europa, no parque lá em Paris. As crianças tinham a idade numa média de 8 anos e 6 delas foram feridas seriamente. E o raio caiu sobre elas quando elas foram para debaixo de uma árvore. A polícia informou, quer dizer, em uma situação desta, o último lugar que você deve procurar é uma árvore. E essas crianças foram procurar proteção embaixo de uma árvore e todas foram atingidas. A sorte é que havia um bombeiro de folga, o Pascal Gremilot, e ele estava passando perto quando viu o que aconteceu e imediatamente correu para dar assistência, fez massagens para reanimar o coração, respiração boca a boca, e os oficiais disseram que se ele não tivesse agido assim, a situação teria sido muito pior. Você está vendo aí as fotos, uma com óculos e uma jaqueta que foi deixada para trás, um prédio lá perto, isso aqui em Paris, um prédio lá perto foi colocado para receber as pessoas feridas. Aí está o carro de bombeiros, lá na entrada do Parque Monceau. E na Alemanha, quando estava acontecendo a partida de futebol juvenil, um dos feridos foi exatamente o juiz. Isso foi no sudeste da Alemanha. E ele sofreu sérios ferimentos, segundo a polícia lá da cidade, que é em Kaiserslautern. Ele recebeu o raio direto sobre ele, teve parada cardíaca e foi levado para o hospital de helicóptero. Você está vendo aí o helicóptero amarelo pousado, esse aí que levou não só ele, como outro homem também, que foi acidentado com esses raios. Inicialmente pensava-se que apenas 35 pessoas haviam sido feridas, mas houve muito mais e por precaução foram ao hospital. Testemunhas disseram que não havia nuvens escuras no céu e que o céu estava limpo, azul, e não entenderam como é que de repente começou a cair esses raios. E logo após o apito final da partida, os raios caíram. Em caso de você estar em algum lugar onde venha cair raios ou as nuvens estejam muito escuras, deve se proteger em prédios ou até mesmo dentro dos seus carros, caso que os pneus são de borracha. Deve-se ficar de fora de locais abertos, não se deve ficar em locais abertos e muito menos ficar debaixo de árvores. E se você não tiver como se sair dessa situação, ficar totalmente agachado com os joelhos e pés juntos e com a cabeça baixa, porque vai diminuir o ponto de alvo dos raios. Então, essa foi uma notícia que aconteceu agora neste sábado na Europa.
E virou notícia, porque não é comum, quando raios assolaram a França e a Alemanha. Algumas pessoas morreram e outras ficaram feridas. E na Polônia também, quando um homem estava descendo uma montanha, foi atingido pelo raio. Então essa foi mais uma notícia do programa Jesus Está Voltando, para você ficar informado do que anda ocorrendo pelo mundo. Que Deus te abençoe poderosamente.